beleza? Vamos para o segundo vídeo do canal, onde eu vou falar sobre imposto de renda pessoa física para MEI, exatamente, para o microempreendedor individual. E também associado a uma situação. O MEI precisa ou não precisa de contabilidade? O que você acha? Se você respondeu que não, fica comigo até o final desse vídeo, quem sabe você vai mudar de opinião. Vamos lá então para a nossa história, incrível história de Johnny Clayton. Johnny Clayton é um personagem que eu inventei, que possui a seguinte atividade como microempreendedor individual, açougueiro independente. Lá na resolução 140 de 2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional, no anexo 11, tem uma lista de ocupações, de atividades que são permitidas à pessoa física se tornar MEI. E dentre essas atividades nós temos a figura do açougueiro independente. E vai estar lá KNAI, comércio varejista de carne, açougue. Enfim, é a condição do Clayton. Além dele ter essa atividade que é permitida ao MEI, o seu faturamento anual foi de 78 mil. E nós sabemos que o MEI só pode faturar até 81 mil. Então, Johnny Clayton, ele está dentro dessa condição para se tornar um microempreendedor individual, beleza? Faturamento anual de Johnny Clayton. Acompanhe o meu raciocínio. Se você quiser, pega uma calculadora que vai ser muito interessante. 78 mil anual, equivalente a R$ 6.500 por mês. Ele tem uma despesa anual de 24 mil, a gente divide por 12, vai dar o quê? R$ 2.000 por mês. E o Plonabole do Johnny Clayton é de 18 mil, equivalente a R$ 1.500. O que é isso, Plonabole? Plonabole nada mais é do que o salário que Johnny Clayton retira da sua empresa. Peraí, mas como assim? O Johnny Clayton vai tirar o dinheiro da sua própria empresa? A sua empresa vai pagar ele mesmo? Exatamente. Se você tem um amigo microempreendedor individual, algum empresário, ou você mesmo está nessa condição de empreendedor, o primeiro princípio contábil que você precisa aprender e colocar isso em prática por resto da sua vida é o princípio da entidade. Que princípio contábil é esse? Que pessoa física, a situação financeira dela não se mistura com a pessoa jurídica. Ou seja, a empresa de Johnny Clayton é uma pessoa jurídica, uma pessoa distinta da pessoa física do Johnny Clayton. É difícil isso, é muito louco isso para o microempreendedor individual entender, mas isso é fundamental para o seu sucesso financeiro e para o seu empreendimento, tá bom? O princípio da entidade. Empresa é empresa, pessoa física é pessoa física. Existem tratamentos jurídicos tributários para o MEI e tratamento específico para a pessoa física. É por isso que em alguns casos, nós vamos ver isso, a pessoa física, apesar dela ter um MEI, ela está obrigada a declarar o imposto de renda. Em alguns casos sim, outros casos não, e nós vamos ver esses detalhes aqui, tá bom? Então o que é o Prolabore? O Prolabore é o salário que o Johnny Clayton recebe da sua empresa. Por quê? Ele abriu o MEI, ele recebe ali na conta jurídica, só que ele precisa se manter os gastos pessoais dele. E o que ele faz todo mês? Ele tem seu rendimento, seu faturamento, mas ele tira uma parcela todo mês. Essa parcela que ele tira da conta jurídica para a pessoa física, ou seja, para os seus gastos pessoais, é justamente o Prolabore, é o seu salário. É a recompensa do fruto da sua atividade. Beleza? Isso aqui está claro para nós e depois isso aqui vai fazer todo sentido. Mas essa é a situação financeira anual do Johnny Clayton. Ele chegou no final do ano e se deparou com isso aqui. Faturamento, 78 mil no ano. Despesa que ele teve, 24 mil. E o Prolabore, que ele foi tirando todo mês R$ 1.500, deu 18 mil reais. Ou seja, o resultado financeiro no final do ano que tinha no caixa era 36 mil reais. Agora a pergunta é a seguinte: Johnny Clayton está obrigado ou não está obrigado a declarar o imposto de renda à pessoa física? É a primeira pergunta. Segundo, Johnny Clayton precisa ou não precisa de contabilidade? Uma coisa importante é, precisar não é necessariamente estar obrigado. Tá bom? Quer ver uma coisa simples? Você está obrigado a ir no dentista? Existe uma lei no nosso país que fala que toda pessoa física é obrigada a frequentar o dentista mensalmente. Não existe essa lei. Mas você precisa e eu preciso. Correto?
Johnny Cleidson, microempreendedor individual, como muitos MEIs que existem em todo o território nacional, não estão obrigados, por força de lei, a ter um contador, a ter uma contabilidade, onde vai fazer todos os lançamentos, escrituração contábil, escrituração, o lançamento das notas fiscais para o Johnny Cleidson. Então, ainda que não esteja obrigado por lei a fazer todo esse processo contábil, ele precisa, e nós vamos ver o porquê. E depois você vai falar comigo se realmente precisa ou não. Na minha opinião, precisa. E eu quero ouvir de vocês, tá bom? Vamos lá. Seu resultado financeiro, o que tinha no seu caixa é 36 mil. E agora eu preciso saber o seguinte. Qual foi o lucro da empresa de Johnny Cleidson? Por quê? O objetivo da empresa é ter um lucro. E esse lucro, consequentemente, vai passar para quem? Para o nosso amigo Johnny Cleidson. Quando há essa transição entre pessoa jurídica a conta jurídica, vai para a conta física, esse valor, que corresponde ao lucro, nós temos que fazer a seguinte análise. Ele deve ou não deve declarar o imposto de renda? É o cálculo que nós vamos fazer aqui. Detalhe, o lucro dele é o quê? Como que eu calculo o lucro? Faturamento menos despesa. Faz aí na sua calculadora aí, ó. 78 mil menos 24 mil vai dar o quê? 54 mil. Então o lucro do Johnny Cleidson é 54 mil. E o prolabore? O prolabore nada mais é do que o valor que ele foi tirando. Então não entra como despesa. Então existem duas formas aqui de você achar o lucro. Essa aqui mais simples, que eu acho muito melhor. Pega o faturamento menos despesa e dá 54 mil. Ou então você pega o resultado de toda essa conta que nós fizemos e soma 36 mil mais o prolabore, porque ele vai entrar como uma distribuição de lucro. Ele entra como o valor que foi repassado da conta jurídica para a pessoa física. Então é 54 mil. Então nós vamos partir desse princípio. Nós já sabemos que o lucro da empresa é 54 mil e agora nós vamos ver a situação que o Johnny Cleidson se encontra. Eu vou fazer o cálculo aqui como se ele tivesse contabilidade. E também vou fazer o cálculo como se ele não tivesse a contabilidade, nós vamos ver a diferença. E, consequentemente, nós vamos aprender se ele precisa ou não precisa de contabilidade. Se ele deve ou não deve declarar imposto de renda. Acompanhe comigo. Então, seguindo agora o nosso raciocínio, o lucro de Johnny Cleidson, da sua empresa como microempreendedor individual, foi 54 mil. Eu preciso agora separar desse lucro o que é considerado rendimentos tributáveis e rendimentos isentos, tá bom? Vamos lá. Considerando, presta atenção, considerando que essa análise nossa, Johnny Cleidson com contabilidade, ou seja, ele possui um contador, uma contabilidade que faz a escrituração contábil da sua empresa, ou seja, lança tudo o que ele recebeu, lança as despesas e tem condições de verificar através de todo esse processo contábil qual foi, evidentemente, o seu lucro. Beleza? Então, lucro 54 mil. Rendimentos tributáveis. É justamente o quê? O prolabore. Você lembra qual foi o prolabore dele? Ele tirava todo mês R$ 1.500, vezes 12 dá 18 mil. Então, desse valor aqui, 18 mil vai entrar como rendimentos tributáveis. Ok? Rendimentos tributáveis. A diferença, que é 36 mil, faz o cálculo aí na sua calculadora, tá bom? 36 mil foi o lucro que ele teve, porque ele teve contabilidade e, consequentemente, conseguiu evidenciar isso aqui de forma clara, que o seu lucro foi 54 mil, só que o rendimento tributável, 18 mil, que é os prolabore, tá bom? E esse aqui é o lucro que vai ser distribuído para o Johnny Cleidson de forma isenta. Então, é o rendimento isento. Qual a conclusão que nós vamos chegar nesse exato momento? Como o Johnny Cleidson tem uma contabilidade por trás de todo esse processo aqui, ele vai conseguir separar de forma clara que realmente a empresa teve isso daqui de lucro, 36 mil. E 18 mil de prolabore, rendimento tributável. E o detalhe, o MEI, quando transfere para a pessoa física rendimentos tributáveis,
seja, esse valor aqui, se for superior a, guarda esse valor, R$ 28.559,70, se for superior, ele está obrigado a declarar o imposto de renda. Se for inferior, ele não está obrigado a declarar o imposto de renda. 18 mil é inferior a R$ 28.559,70, ele não está obrigado a declarar o imposto de renda, beleza? Só que o rendimento isento tem outra particularidade, que é o seguinte: se ele receber um valor superior de rendimento isento a R$ 40 mil, ele vai estar obrigado a declarar o imposto de renda. Com detalhe, o fato dele estar obrigado a declarar o imposto de renda quando for isento, não quer dizer que ele vai pagar o imposto de renda, beleza? Mas aqui ele nem está obrigado a declarar, porque foi inferior a R$ 36 mil. Vamos imaginar que ele teve um rendimento isento de 45 mil, ou seja, superior a 40 mil. Ele estaria obrigado a declarar o imposto de renda, porém não ia precisar pagar imposto, tá bom? Guarda isso. O fato de estar obrigado a declarar não quer dizer que ele vai pagar imposto, beleza? Então, essa é a situação de Johnny Cleidson. Rendimentos tributáveis inferior a R$ 28.559,70, não está obrigado a declarar. Rendimento isento inferior a 40 mil, não está obrigado também a declarar. Consequentemente, o fato de ter contabilidade faz com que ele pague nenhum imposto de renda como pessoa física, tá bom? Aonde está isso? Está lá no artigo 14 da Lei 123 de 2006, que é a lei do Simples Nacional. Lá no artigo 14 vai fazer menção também a uma outra lei que está associada às empresas lucro presumido, que é a Lei 9.249 de 1995, lá no seu artigo 15. Né? Faz gravar isso de cabeça? Não, mas a gente tem que ler bastante, tá bom? Mas eu vou abrir para você essa lei para ficar mais fácil para você entender que é justamente a nova análise que nós vamos fazer. Johnny Cleidson sem contabilidade. O que vai acontecer na sua vida? Só vou adiantar uma coisa, para você continuar comigo até o fim do vídeo. Ele vai pagar muito imposto por causa disso, tá bom? Então acompanhe comigo agora esse mesmo raciocínio, porém sem contabilidade. Agora nós vamos verificar a situação do nosso amigo Johnny Cleidson sem contabilidade. Nós já vimos que a sua receita foi 74 mil, ele teve aquelas despesas lá e ele encontrou esse lucro aqui, ó, de 54 mil. Beleza? Eu tinha citado anteriormente e vou falar novamente. Lá no artigo 14 da Lei 123 de 2006 faz menção a uma outra lei de empresas lucro presumido. É a Lei 9.249 no artigo 15. E o que fala lá? Lá fala sobre uma presunção de lucro quando você não consegue evidenciar realmente o lucro de uma empresa, e neste caso aqui pelo fato de não ter escrituração contábil. Então, Johnny Cleidson não tem contabilidade, ele não consegue evidenciar através de escrituração contábil, através de lançamentos, ou seja, não consegue provar para o governo o seu real lucro. E quando isso acontece, ele não consegue provar, existe então agora a figura da estimativa, ou seja, presume-se que ele teve tal lucro, e sobre essa presunção é isento. Logo, a diferença será tributado integralmente. Vamos ver isso na prática, como é que funciona? O seu faturamento foi o quê? 78 mil no ano, exato? O que fala nessa lei de presunção? Separa ali algumas atividades, né? Atividade de comércio, presume-se que tem 8% de lucro sobre o faturamento, que é o caso de Johnny Cleidson. Tem a questão de transporte, que presume-se que do seu faturamento 16% é lucro, e prestação de serviço, 32% do seu faturamento vai ser lucro. E o que acontece aqui, que é o grande segredo. E o problema também do nosso amigo Johnny Cleidson, que a legislação permite que ele considere isento apenas 8% do seu faturamento. Faz aí na calculadora aí, ó. 78 mil, que foi seu faturamento anual, vezes 8%. Vai dar o quê? 6.240. Vamos confirmar aqui? 78 mil vezes 8%, isso mesmo, 6.240. Quer dizer que de todo o seu lucro, ele só consegue falar para o governo que ele teve de lucro isento 6.240. E o que vai acontecer?
A diferença entre 54 mil para 6.240 vai entrar como rendimento tributável. Vamos fazer o cálculo aqui, vai dar 47 mil, vou colocar aqui, ó, 47.760 reais. Esse é o valor de rendimento tributável. E vamos lembrar lá da regra? Se Johnny Clayton recebeu da sua empresa rendimento tributável superior a R$ 28.559,70, ele está obrigado a declarar. E neste caso, ele não vai só estar obrigado a declarar, como também pagar o imposto de renda. O que nós já descobrimos é, Johnny Clayton, você tem que declarar imposto de renda. Você não teve contabilidade para evidenciar realmente o seu lucro e, consequentemente, você ter esse benefício da isenção por completo. Mas como o Johnny Clayton não conhecia ou talvez não optou em ter uma contabilidade, a sua parte de isenção, a sua parcela, só foi esse aqui, ó. Isso aqui entra tudo como rendimento tributável. E por causa disso ele vai ter que declarar esse valor no imposto de renda. Quer aprender o cálculo e quanto que Johnny Clayton vai ter que pagar de imposto de renda? Então acompanhe comigo aqui. Então nós já vimos que o rendimento tributável do Johnny Clayton, pelo fato dele não ter contabilidade, foi R$ 47.760, ou seja, superior ao valor que obriga a pessoa física a declarar imposto de renda, que é R$ 28.559,70. Agora a questão é a seguinte, como que é feito o cálculo do imposto de renda? Nada mais é do que você pega o rendimento tributável e você vai deduzir, você vai abater as despesas. Nós temos dois tipos de despesas que podem ser utilizadas para abater, que são as despesas que a gente chama de despesas dedutíveis, que todo mundo conhece, né? É os gastos com saúde, com educação, dependente, enfim, você soma tudo, subtrai para achar a base de cálculo para posteriormente você calcular o imposto. E você tem uma segunda forma, que é o que nós vamos fazer aqui, que é o desconto simplificado. Ou você utiliza um ou utiliza o outro. É você que escolhe isso quando vai fazer a declaração de imposto de renda. O que significa esse desconto simplificado? Nada mais é do que o seguinte. Você abre mão das suas despesas dedutíveis, essa que eu já citei, e considera como despesa um valor. Que valor é esse? 20% deste valor aqui, ó, R$ 47.760. Vamos fazer na calculadora? 47.760 e você faz aí, ó, vezes 20%. Vai dar o quê? 9.552. Esse é o valor que ele vai abater para achar a base de cálculo. Ou seja, o que é a base de cálculo? É o valor base, é o valor que vai ser utilizado para calcular o imposto de renda. Então nós vamos subtrair 47.760 menos 9.552, nós vamos achar 38.208. 38.208. Esse é o valor. Essa aqui é a base de cálculo que nós vamos utilizar para fazer o cálculo. E como que funciona? O Adson falou, 38.208. Existe uma tabela anual de imposto de renda. E é com base nela que é calculado o imposto de renda de todas as pessoas físicas. No nosso caso, nós temos que achar aqui, ó, nesse quadro. Onde que fica aqui, ó? 38 mil, está aqui dentro aqui. Então, logo, eu vou utilizar qual alíquota? 15%. Então, o cálculo é bem simples, eu vou mostrar na tela do meu computador para ficar mais fácil. Então, nós vamos pegar aqui, para nós entendermos o cálculo do imposto de renda, a base de cálculo do Johnny Clayton, que foi R$ 38.208. E nós vamos olhar nessa tabela que eu tinha mostrado ali, ó, que vai enquadrar justamente aqui, ó, entre 33 mil até 45 mil. Ou seja, nós vamos aplicar essa alíquota de 15%, logo vai dar esse valor de R$ 5.781,20, só que ele pode abater, ou seja, ele pode deduzir essa parcela de R$ 4.257,57. Logo, o imposto de renda do nosso amigo Johnny Clayton foi esse aqui, ó, R$ 1.473,63. Por quê? Porque ele não tinha contabilidade, não tinha escrituração contábil. Então nós já vemos aqui o que acontece quando o microempreendedor ele não tem contabilidade. Ou seja, depois de a gente fazer o cálculo,
e cada situação tem a sua particularidade, né? Se é um comércio, se é um prestador de serviço, se é um meio de transporte, mas de qualquer forma tem que ser analisado. E nós vemos aqui que é muito melhor ele ter o quê? Contabilidade. Só mostrar para você na legislação que você possa aprender, lá na lei do Simples Nacional, ó, que é a lei 123 de 2006, lá no artigo 14. Vamos dar uma olhadinha no artigo 14, que eu tinha citado, mas é bom nós abrirmos para a gente poder aprender aqui. Ó. Artigo 14, o que está falando? Ó? Considere isento do imposto de renda, na fonte da declaração de ajuste, os valores efetivamente pagos ou distribuídos aos sócios da empresa ou empresa de pequeno porte. Então está falando que é isento. Só que o detalhe é esse aqui, ó, salvo, ou seja, exceto aquele que corresponde a prolabore, aluguel ou serviço prestado. É por isso que nós separamos ali o valor do prolabore do Johnny Cleidson, que entra como rendimento tributário, ou seja, ele não é isento. E olha o detalhe aqui que eu tinha citado no parágrafo primeiro aqui, ó. A isenção do que trata esse capítulo fica limitado ao valor resultante da aplicação dos percentuais do que trata essa lei aqui, ó. Lembra que eu citei? É justamente essa aqui, ó. A lei 9.249 de 1995, lá no artigo 15. Vamos abrir aqui, ó. E é interessante você também abrir no seu computador, no seu celular, para que você possa fixar o conhecimento. O que está falando aqui? Ó? Que nada mais é do que esse percentual. No caso da empresa que é comércio, que é justamente o Johnny Cleidson, 8%, né, que é considerado isento em relação à receita bruta. E aqui vem falando aqui, ó, 1,6%, né, para revenda de combustível, 16% para serviço de transporte, mais embaixo que você vai ver prestação de serviço, vai ser 32%, enfim. Essa é a análise que nós já fizemos lá, eu só estou mostrando na lei aqui para que você possa aprender. Ah, Breno, mas não está falando aqui de microempreendedor individual. Então nós vamos lá na resolução 140 de 2018, no artigo 145, deixa eu baixar aqui, ó. Lá no artigo 145. Essa resolução, ela nada mais é do que, vamos colocar assim, uma forma mais detalhada da lei 123. Então ela vai abordar as questões de simples nacional, microempreendedor individual, mas de uma forma mais detalhada. E vai trazer essas situações, as particularidades. É por isso que nós temos que sempre, quando for analisar empresa simples nacional e microempreendedor individual, essas duas legislações em conjunto. Vamos lá, artigo 145. Aqui, ó, da isenção do imposto de renda. Olha o detalhe. Nada mais é do que aquilo que nós já falamos, né? Está repetindo toda aquela situação, mas eu quero mostrar para você o artigo 3º, ó. O disposto nesse artigo aplica-se ao MEI. Ou seja, tudo que nós falamos também aplica ao MEI. E o detalhe aqui, ó, no parágrafo 2º, ó. Não se aplica o que nós falamos, que é a questão do que? De um lucro ser isento apenas uma porcentagem, né? Se manter a escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite. Entendeu? Então, essa é a situação. Esse é o motivo pelo qual o MEI precisa ter contabilidade. Da importância, por quê? Ele só vai conseguir manter a escrituração contábil se um contador fizer os lançamentos. E, consequentemente, evidenciar um lucro superior àquele limite de 8%. Então, voltando aqui, então observa o nosso cálculo aqui, ó. O nosso lucro anual do nosso amigo Johnny Cleidson foi 54 mil. Mas pelo fato dele não ter contabilidade e conseguir evidenciar realmente o seu lucro, ele teve que usar essa estimativa pela lei, onde o rendimento isento dele foi R$ 6.240 e a parte tributável, ou seja, o rendimento tributável foi R$ 47.760, superior ao limite, né, da obrigatoriedade de fazer a declaração, que é R$ 28.559,70, fazendo com que ele além de declarar, pagar o imposto de renda. Então, essa é a diferença daquele que tem e não tem contabilidade. Um detalhe agora importantíssimo que eu quero que você pense sobre isso, tá bom? A despesa anual. Vamos lá. E se o nosso amigo Johnny Cleidson, e se ele não tiver como comprovar suas despesas? E agora? Por quê? Porque ele teve a receita aqui de 78 mil, logicamente ela bateu nas despesas
Nós fizemos o cálculo, né, deu 54 mil, toda aquela situação, mas e se ele não tivesse como comprovar suas despesas? Né? Quantas vezes o microempreendedor individual ele não tem a nota fiscal de entrada, de compra das mercadorias ou das suas despesas, né, de aluguel, de água, energia, enfim, todas aquelas despesas relacionadas à atividade dele ali, da manutenção da atividade dele. Se ele não tiver como comprovar isso, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser tributado integralmente sobre 78 mil. E aí, tá curioso? E vamos complicar o negócio um pouco mais. E se ele não tiver conta jurídica? Ou seja, se ele receber em conta física? Por quê? O microempreendedor individual ele não está obrigado a ter conta jurídica. Ele pode receber em conta física, mas será que isso é vantajoso? Aí são essas duas perguntas que eu faço para você aqui, tá? Se você ficou curioso para saber como que resolve essa situação, eu quero que você deixe um comentário, ou me envie uma mensagem no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, enfim. Se você quiser aprender isso aqui, eu vou te ensinar, tá bom? Mas eu não quis delongar nesse vídeo aqui não, porque eu quero saber o nível de vontade que você está de aprender isso aqui também. Mas são essas duas situações que acontecem, tá bom? Tem como comprovar as despesas? Não tem como, não pegou nota fiscal. E aí, o que vai acontecer com o Johnny Cleidson? Ah, ele recebeu em conta física. Eu só adianto uma coisa para você, ó. Esse valor que nós encontramos aqui, ó, de R$ 1.400,73, né, reais, 63 centavos, já é alto, né? Pelo fato de ele não ter contabilidade. Nessas situações, ele não ter despesa para comprovar ou receber em conta física, esse valor vai aumentar demais da conta. Ou seja, o microempreendedor individual, ele precisa ter conhecimento contábil. Talvez ele não vai ter o contador, né, fazendo todos os processos, né, porque geralmente isso acontece. Mas pensa comigo aqui, ó, ele precisa ter conhecimento contábil. E muitas vezes ele não vai ter, porque ele está acostumado com a sua atividade. Isso é normal, isso é natural. Então, logo, ele precisa de alguém que tenha conhecimento contábil. E a pessoa própria para isso é o contador. Então, se você é estudante de ciências contábeis, sabe o seguinte, existem muitos microempreendedores individuais precisando de ajuda e você pode ajudar. Fazendo uma declaração, parcelamento, ou explicando toda a situação do imposto de renda. Ou seja, são muitos assuntos que você pode aprender para ajudar não só o Johnny Cleidson, mas muitos outros microempreendedores individuais. Eu acredito que agora você já tem condições de responder essa pergunta, né? Nosso amigo Johnny Cleidson, precisa ou não precisa de contabilidade? Certamente que sim, né? Eu não queria pagar o valor que Johnny Cleidson vai ter que pagar de imposto de renda. Mas uma coisa eu quero que você concorde comigo, tá bom? Que é importantíssimo. Você vai clicar no coraçãozinho, você vai curtir e também vai se inscrever no canal para me ajudar, para eu poder te ajudar fazendo novos vídeos e passar muito conteúdo interessante para você. Beleza? Tamo junto!